lance da camisa aí, né, da Nike. Vamos aos fatos, né? Hoje a CBF falou que não tem nada a ver, que teria que mudar o estatuto. O Galvão Bueno, que eu nem sabia que estava na Band, para mim é super novidade isso aí. Olha como eu acompanho. Estreou há pouco tempo, então não me sinto tão culpado assim. Olha eu hoje sem óculos escuros aqui, cheio de luz na minha cara. E eu não sabia que o Galvão estava lá. Para mim o Galvão era ad eterno da Globo, porque ele tinha uns contratos bem altos lá, né? E o que eu percebi foi o seguinte: é óbvio que isso iria ganhar uma provocação muito grande na internet, um engajamento maior do que o da Anichie, inclusive. Convenhamos, esse é o Brasil do samba, o Brasil do futebol, infelizmente. Né? E trazer as cores vermelha para a seleção foi absolutamente intencional por parte da Nike. Óbvio. É que eu não sei como é que se traduz aquele shockvertising, né, que é o marketing de choque. Né? Existe uma técnica, né, o shockvertising, é um termo em inglês, de marketing, quando você quer provocar, mas de um modo assim, não, foi que mais ou menos o que o Felipe Neto fez. Sou candidato a presidente. Não sou não. É porque você atrai os seguidores para o teu perfil, você atrai o público para a sua marca. Uma linguagem de marketing, você atrai o público para a sua marca. É óbvio que a Nike fez isso, é óbvio que a CBF já ficou ali, o que está acontecendo aqui? Não se sabe se haveria ou não a intenção de modificação do estatuto da CBF, que não permite, etc. Mas o ponto é, essa tática, por mais que a parte da publicidade da Nike não tenha tido essa intenção que eu vou descrever aqui agora, o efeito do que eles fizeram é próprio de uma ação muito bem conhecida, inclusive pelos soviéticos. O Yuri Bezmenov, ele fala bem isso. Eu até tomei nota aqui para não esquecer as 4 etapas, né? Que é a demoralização, a desestabilização, a crise e a normalização. Isso é uma tática. Inclusive o Yuri Bezmenov, ele mesmo falava que isso são medidas ativas, active measures. Ele fala isso na palestra dele, que faz parte da estratégia de subversão ideológica descrita pelo próprio Yuri Bezmenov, ex-membro da KGB. Eu não estou dizendo que a Nike é comunista, eu não estou dizendo que a CBF é comunista, eu só estou dizendo que alguém sabia que trazer esse tema, trazer esse tópico, não seria uma mera discussão sobre qual cor deveria se colocar numa camisa de futebol, mas era para criar tensão dentro de um debate já existente. Qual é o debate já existente? A esquerda tenta usar a camisa do Brasil. De vez em quando, volta e meia, um ou outro acaba colocando. A direita se apropriou da camisa da seleção brasileira de futebol exatamente por causa do patriotismo, não em relação ao futebol, mas em relação aos símbolos nacionais que se perderam. Né? Sabe qual é a origem da cor azul celeste da seleção brasileira? Max Cardoso. Vou lá, como não vale responder, que ele provavelmente deve saber. Sei. Nossa Senhora Aparecida. Verdade. A camisa do Brasil era branca com... Que foi usada na final de 58. Exatamente. Usada primeiro na título mundial do primeiro Brasil. título mundial. Verdade. Então, assim, há todo um histórico com as cores da camisa da seleção brasileira. O futebol é uma paixão nacional, assim como o basquete é uma paixão. O basquete e o American Football, né, o futebol americano, é uma paixão aqui dos americanos. O rugby na Inglaterra, o cricket, acho que lá na Inglaterra também, acho que na Austrália, não me lembro agora. Na Índia, no Paquistão. Na Índia. O beisebol é uma paixão americana, mas também é uma paixão, por exemplo, na Venezuela. Cuba. México também tem um pouco. México é mais futebol mesmo. Mas assim, tem República Dominicana, tem também. República Dominicana, assim, faz parte da cultura do Brasil. E eles sabiam que ao utilizar isso, eles causariam essa frição, né? Esse desconforto. Assim, não, eles sabiam que iam provocar esse debate. Uns vão dizer que era intencional, porque o Brasil agora, nossa bandeira jamais será vermelha, agora é comunismo. Blá, blá. E o outro já sabiam que isso era só uma estratégia de marketing para poder causar esse alvoroço. Só que o próprio balão de ensaio, por exemplo, a CBF demorar a responder, dizendo, não, isso aqui é coisa da Nike, o que está no estatuto, etc., já é balão de ensaio.
Aí a pergunta que não quer calar, e isso sim, ninguém tem a resposta. Alguém queria fazer um balão de ensaio para essa mudança simbólica no Brasil? Essa é a pergunta que nós não temos a resposta. A gente pode especular, mas nós não temos a resposta. Eu disse até agora aqui o que era estratégia de marketing para venda. Venda, pura venda. Não tem nada ideológico, nada. Só que o balão de ensaio foi intencional ou não? Que causaria esse atrito, etc. Sim, mas a pergunta que eu faço, por exemplo, para vocês aqui agora na nossa roda e a nossa quarta cadeira que está nos assistindo. Existe uma atuação constante de destruição de símbolos nacionais no Brasil em andamento? Eu me lembro que na época das manifestações maiores, né, sempre havia aquele papinho brabo, né, de que porque os conservadores, porque os bolsonaristas, que a gente nunca sabe o que significa isso, mas eles usam, sequestraram os símbolos nacionais. O que é uma balela, uma mentira. Se você sequestra alguma coisa, significa que você está impedindo, está tornando aquilo refém, né? Então você está impedindo que aquilo seja acessível a outras pessoas. Na verdade, nem sei se é se apropriar, mas é tomar para si os símbolos nacionais, né? Então, os conservadores, de um modo geral, né, abraçaram as cores brasileiras, como deve ser. E o petismo, os petistas e PSOL e os comunistas e socialistas nunca deram a mínima para nada disso. Exato, é. Então você dizer, porque eu não tô respondendo a tua pergunta, só porque isso estava na minha cabeça, porque me irritava profundamente, sequestraram os símbolos nacionais, mas estava ali tudo jogado, estava ali tudo no chão. Isso não quer dizer que os petistas não possam ir ali também, botar uma camisa da seleção brasileira, ou pegar uma camisa da seleção brasileira. O problema é que eles não têm o menor interesse nisso. É a mãe que deixou o menino, abandonou o filho, e a outra adotou e falou assim: pô, você achou que ele era órfão? Você roubou de mim. Roubou de mim? Ninguém sequestrou nada. Exatamente isso. Balela. Uma ótima analogia. Mas eu acho que o que você falou é uma resposta para o que o Alan perguntou, porque exatamente porque eles destruíram os símbolos nacionais, ou seja, o sentimento Eles desprezaram, né? patriótico. Pisaram na bandeira, né? Sim, Várias queimam. Exato. Quantas vezes nas manifestações queimaram? Desculpa, Sim, mãe. sim, não, mas é isso. O sentimento patriótico sempre foi destruído no Brasil pela esquerda. Na verdade, se a gente pensar do golpe da República, em 1889, a partir dali você já tem uma destruição dos símbolos nacionais, que é constante. E aí o que eles fazem? Não é que a gente. Não, mas tem a bandeira nacional, mas é uma bandeira ressignificada. Tem um hino nacional, mas é um hino ressignificado, ou seja, a verdade é que o Brasil ele foi perdendo a sua identidade, primeiro com o golpe da República, onde você esquece as suas origens, você esquece os seus heróis, depois com a ascensão dos comunistas no país, onde eles vão querer quebrar qualquer noção de patriotismo. E por quê? Porque eles querem que você se veja como parte de um movimento de esquerda mundial. Então você não pode pensar na identidade nacional. Até porque a identidade nacional brasileira tem cristianismo, né, família, ou seja, são valores que são contrários ao que a esquerda defende. Então eles precisam destruir os símbolos nacionais, eles precisam desprezar qualquer questão de patriotismo, qualquer manifestação patriótica, tá? Eles fizeram isso, é o que o Alan acabou de falar, eu acho que é a melhor imagem. É a mãe que abandona o filho, né? E aí a outra vê lá o filho abandonado, não, vou cuidar dele. Aí ela fala, não, você roubou ele de mim. Você o roubou de mim. Não é você que abandonou. Então, é óbvio que a esquerda nunca vai falar isso, e ela conta também que a maioria dos brasileiros são ignorantes em todos esses assuntos que eu acabei de falar. A maioria dos brasileiros não tem noção nem do que é o comunismo, qual que é a agenda comunista, o que eles querem alcançar. Vamos ser bem sinceros. Enquanto a gente estava preocupado com a camisa vermelha da seleção, que mostra, né, uma ideologia que vai avançando e destruindo os símbolos nacionais, a identidade nacional,
maioria ontem estava preocupado com a Lady Gaga chegando no Rio de Janeiro. Mas é verdade. É verdade. E por falar em música, a gente lembra do hino brasileiro que a turma também já trocou a letra. Lembra? Sim. Foi mais de uma vez, né? Botaram lá uma linguagem neutra, essa Sim, bobajada. sim, é verdade. E isso é crime também. É verdade. É crime. Eu acho que vi pelo menos umas 2 vezes que me lembre, houve essa alteração da letra do Eu não sou hino brasileiro. conhecedor de leis brasileiras com relação à bandeira do Brasil, mas eu me lembro de ter comentado com alguém que estava comigo, acho que foi o pastor Ricardo, alguém, tinha um militar junto, não lembro, ou parente militar, que eu mencionei o seguinte, que nos Estados Unidos nenhuma bandeira pode ficar hasteada à noite sem iluminação. Não pode. Não pode. Aqui não pode. Não sei se é crime, né, de Código Penal. Eu sei que não pode. Você pode ser penalizado por isso. Agora, se é cível, eu realmente sou desconhecedor disso. Mas nos Estados Unidos, você tem bandeira no mastro, no seu quintal, na sua empresa. Anoiteceu, ou você guarda a bandeira, ou você ilumina. Ela não pode ficar sem iluminação. E aí eu comentei isso, falaram que no Brasil também é assim. Eu não sei. Alguém do chat aí pode comentar conosco. Agora, o que é evidente para mim é essa constante destruição dos signos. Quem domina os signos domina a narrativa. E quem domina a narrativa detém poder. Poder é domínio de signo. Ponto final. O pessoal acha que poder é cargo político. Poder é dominar os signos. Ah, o que quer dizer signo? Capricórnio, Câncer? Não, tem nada a ver. Signo em latim é símbolo. Né? Quem detém os símbolos é quem detém o imaginário das pessoas. Eu sempre faço esse exercício com as pessoas da nossa audiência ou com quem eu converso, que é mais ou menos assim. Se o que você sabe sobre Idade Média é o nome da rosa, você não sabe nada da Idade Média. Porque nem o filme, nem o livro tratam da Idade Média. Só para deixar claro, como que não tem nem a ver com a Idade Média. Não é nem no período da Idade Média. Então, se o que a pessoa tem como símbolo na cabeça dela sobre um assunto não é estudo ou tradição oral transmitida, verídica, né, ou veraz, ou pelo menos mais séria, você não tem conhecimento sobre um assunto. Ah, eu já falei isso pro Max várias vezes. Max, para mim existe uma incógnita muito grande do século II ao século V. Eu nunca me debrucei para estudar melhor sobre isso. É algo incógnito para mim. Eu não tenho opinião sobre isso. Eu quero entender melhor. Eu quero entender melhor o que aconteceu com Roma, o que aconteceu com os bárbaros ao redor ali. Eu sei o superficial, eu sei o que o beabá de uma aula de história ginasial sabe, mas eu não tenho um conhecimento aprofundado sobre isso. Qual a minha opinião sobre isso? Zero. Mas por quê? Eu sei que eu não me deixo dominar por qualquer símbolo que coloquem na minha cabeça sobre o período que eu não estudei. Só que o óbvio, o natural é que a gente acabe tendo opiniões, né, isso é um costume, um hábito ruim, infelizmente, ter opinião sobre aquilo que não se debruça. E no Brasil, as pessoas não sabem. Eu me lembro do Max explicando que quando vou abrir aqui a câmera, quando a gente usava a bandeira ali, né, a bandeira do Brasil imperial e a Tá no bandeira dos Pocket, Estados vamos ver Unidos. se a gente consegue operar o Pocket Sim. logo, né? Eu me lembro que uma vez o Max, a gente estava ainda com aquele fundo branco e tal, o Max explicou os detalhes da bandeira. O pessoal adorou. Tá nas redes sociais, eu acho que até tem um recorte lá. Isso. E o pessoal adorou, porque não conhecia. Então, o que aconteceu? Será que as pessoas não conhecem a história da bandeira imperial porque, do nada, a população tomou a decisão de falar assim, eu não quero mais saber disso? Pois é. Foi osmose. Acabou. Um não quis, outro não quis, outro não quis. Tipo, Foi. foi uma decisão social generalizada. Uma comoção nacional. Né? Uma comoção nacional. Não queremos mais saber o que é a história do Brasil? Não, alguém trabalhou para isso. Exatamente. Então, esse episódio da Nike, ele pode até ser do início ao fim, seja de modo intencional, seja por questão da escolha dos meios de ação, ele pode até ser puro marketing, não ter nada a ver com questões políticas. Mas quem tomou essa decisão sabia que isso iria provocar a questão do debate político exatamente para a venda. Aí a pergunta que não quer calar é: quem é que assoprou isso no ouvido da pessoa e qual é o objetivo? A gente sabe muito bem, gente, não é exagero. A gente sabe muito bem que o Brasil hoje já é
como é que o seu Sepúlveda falou? Protetorado. Um protetorado da China. Ó, mandaram aqui a lei. A gente já sabe É disso. a mesma coisa no Brasil, tá? Euvânia Rezende, artigo 11 da lei número 5.443 de 68, somente iluminada à noite, sem iluminação pode ser considerada contravenção. Lei 5.700 Brasil. de 1971. Eu não sabia disso. Porque o que mais tem no Brasil é bandeira que não está iluminada, achada à noite. Sim. Aqui não existe isso. Aqui numa estrada federal ou numa interestadual, você tem a bandeira, escureceu, puf, luz. No Brasil a gente não tem esse amor à bandeira. A gente resgatou esse amor à bandeira inicialmente com o futebol na década de 50, depois voltamos a ter isso com o Ayrton Senna, né, no esporte ainda, e só muito tempo depois é que a gente voltou a ter esse amor à bandeira. Você sabe quando que foi a quebra da espinha dorsal da manifestação de 2013, Lacombe? Você lembra, Max, ou não? O Olavo chegou a comentar sobre isso. Não lembro. Vocês não lembram? Em 2013, estava tendo aquela manifestação pelos 20 centavos, blá, 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 né? E aí, ninguém tinha levado nada ainda. Um monte de cartaz e tal, mas ninguém tinha levado bandeira de nada. De repente, a esquerda que orquestrou tudo aquilo, achou assim, agora é genial, nós vamos agora aqui mostrar as nossas garrinhas. Nego levou bandeira vermelha comunista de sindicato, de clubes, de grupos, né? Grupos marxistas e não sei o quê. E aí, um grupo de pessoas, eu me lembro que foi um rapaz negro, ele pegou, baixou a bandeira, falou assim, não, isso aqui não é a nossa bandeira não, isso aqui não tem bandeira, aqui a bandeira, a única bandeira que tem aqui é a do Brasil. Então, aquilo ali foi um marco na manifestação de 2013. Um marco, porque isso foi registrado, era só Facebook, não tinha, o X não tinha força na época, o Twitter, né? Foi o Facebook. E aquilo viralizou. Quem acompanhou na época sabe o que eu tô falando. Foi a bandeira do Brasil. Por isso que teve 2 gritos, né, que viralizaram nas manifestações e foram feitos por mim na manifestação lá no Rio de Janeiro. Uma, se eu não me engano, 12 de março de 2015 e uma outra, acho que depois disso, que é a nossa bandeira jamais será vermelha e eu vim de graça. Foram 2 gritos que eu que fiz, a galera falava, o pessoal repetia na manifestação do Rio de Janeiro. É algo assim que, não estou dizendo que eu sou o autor da nossa bandeira jamais será vermelha, mas eu me lembro bem, né, de ter levado esse grito para as manifestações. E é algo que identifica o povo brasileiro. O brasileiro não quer, não adianta. Mesmo o cara mais relapso ali, não quer saber nada de política, ele não quer ver a foice e o martelo. Ele não quer o Brasil comunista. E os comunistas, o que eles estão fazendo é, vamos segurar até a hora que a galera vai aceitando aos poucos as mudanças dos símbolos. Aconteceu isso com a monarquia. A identidade nacional da bandeira imperial, ela foi dissolvida na bandeira republicana. Aquela frase imbecil, ordem e progresso, né, que não quer dizer nada com nada, de um autor bosta, né, diga-se de passagem, ela foi inserida no lugar das armas da família imperial brasileira. Eles mantiveram o verde, né, dos Orleans, dos Bragança, né, Orleans, né, o verde é dos Orleans, né, Bragança acho que é outra cor, mas mantiveram o verde e aquele amarelo losango, né, que é da família de Habsburgo, que eles também mantiveram por medo de rejeição, porque colocaram o próximo nada a ver, que era uma bandeira igualzinha dos Estados Unidos, né, verde e amarelo. A gente já contou essa história aqui, só repetindo para você em casa que está nos assistindo. Tubo de ensaio, sim. Marketing, sim. Destruição de símbolos, sim. Não importa se é só por grana, só por dinheiro. Eles sabem muito bem o que estavam fazendo, Lacombe. Cara, sabe quem acabou de se tornar membro